Quero dizer que hoje é um dia muito especial. Tivemos hoje de manhã o batismo. Quantos aqui foram batizados hoje pela manhã? Levante as mãos. Diz assim, uhul. Eles estão espalhados por aí. E sabe o que isso representa? Que hoje, publicamente, nós mostramos ao mundo novas criaturas. Criaturas que não existiam e passaram a existir. Nova criatura, regenerados. Regenerado é ser gerado de novo. Perderam aquela natureza antiga e agora receberam uma genética divina, o DNA do céu, e agora são pessoas novas. Quando você encontrar com um deles, abraça e fala assim: rapaz, você está novo em folha. Isso aconteceu por dentro, no espírito. E agora eles não podem mais ser os mesmos. Eles nem conseguem mais ser os mesmos. Aleluia. Vamos falar sobre isso essa noite. É noite muito especial. Eu quero que você enche seu coração de expectativa, de alegria, mas também enche de fome. Porque olha, existe algo especial, existe uma lei espiritual que opera nesse momento, onde nós que estamos aqui ministrando, precisamos dessa fome. Não que eu precise, mas para que essa palavra seja liberada com intensidade, ela não pode bater naquela parede. Essa parede não será alimentada por essa palavra. Ela precisa aderir no teu coração. Eu preciso ser um canal limpo, mas você precisa ser uma terra fértil, para que você possa obter toda a nutrição, todo o alimento espiritual, para que ele possa passar pela sua mente, possa quebrar as resistências, aqueles paradigmas que estão aí cristalizados por anos, e possam ser digeridos até chegar no centro do teu ser, nas suas vísceras, no espírito, e ali tem comunhão com aquilo que é eterno. Aí o ciclo fecha, querido, aí a transformação começa, aí a transformação quebra tudo. Inclusive esse é o tema desse ano, o ano da transformação, baseado em Romanos 12, versículo 1 e 2, versículo 2 que diz que nós temos que ser transformados, metamorfo, transformação pela palavra, renovando a nossa mente, para que possamos experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito. Seja renovado pela palavra do Senhor neste momento, amém? Você pode se sentar, aleluia. Queridos, essa é a palavra do Evangelho. O Evangelho são boas notícias. Diga assim, boas notícias. O Evangelho são boas notícias sobre o que Deus fez por você. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho não é uma boa recomendação. O Evangelho não é um manual de boas práticas sobre o que você deve fazer para aumentar o nível da sua salvação, para ser mais salvo ou menos salvo. O Evangelho não é uma bula com prerrogativas, com prescrições infinitas daquilo que você tem que fazer para alcançar a salvação. Não, não, não. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Deus fez por você, para que você só seja grato e corresponda. Muitas vezes nós queremos até aconselhar as pessoas com base no Evangelho, e por isso damos para ela uma série de recomendações, mas isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho é anunciar que o problema que ela está passando, seja qual for, o Senhor Jesus já deixou esse problema lá atrás, e ela já é livre desse mal. Sabe, é aquela coisa de a gente às vezes chegar para o cara que está com vício de drogas, ou com vício do alcoolismo, ou seja o que foi, dizer: rapaz, esse negócio não está certo, isso só vai acabar com a sua vida, não faça isso, Deus não se agrada. Irmão, eu sei que isso no aspecto comportamental é o desdobramento, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o seguinte, querido, você em Jesus já é livre disso. O Evangelho é uma boa notícia, não é uma boa prática, não é uma boa recomendação, não é um bom conselho sobre o que eu devo fazer para me salvar. Eu não posso me salvar, não dá para mim, essa batalha já foi perdida, eu não tenho condição. Deus escolheu um povo, e esse povo, ele era cheio de regras. Deus precisou fazer isso não para que eles se salvassem, mas para detê-los, porque o ser humano tem uma capacidade incontrolável de se autodestruir. E o Evangelho é a boa notícia de que esse mal, esse câncer instaurado pelo pecado, a doença do pecado, que podemos denominá-la pecaminosidade, isso foi cancelado e extirpado
extirpado na cruz de Cristo. O Evangelho é a boa notícia. E é isso que nós estamos aqui pregando. E é isso que nós estamos traduzindo. É isso que nós estamos revelando. Para que vocês sejam livres. Para que vocês entendam que o que nós fazemos é reação. É corresponder àquilo que foi dado pelo Pai para nós. Para nos transformar em filhos de Deus. O Evangelho, ele se desdobra basicamente em 3 etapas. A etapa da graça, onde você chega, onde você é bem-vindo, aonde você recebe por algo que Deus fez. Ele se desdobra na etapa do reino, onde nós entendemos o que somos, correspondendo à graça que nos foi dada. Essa mesma graça, a palavra diz lá em Tito 2, no versículo 11, que a graça se manifestou salvadora e também educadora. Opa! A graça não é só para salvar, não, ela educa também, ela capacita. Nos capacita a viver uma vida que nos faça elevar o nível da conversa. Um viver elevado, uma humanidade elevada ao padrão de Cristo enquanto esteve aqui na terra. A graça nos permite, nos capacita a viver o mesmo estilo de vida de Jesus. Você acha que Deus ia deixar a gente sozinho nessa? Você acha que Ele não ia liberar poder para a gente se tornar exatamente isso? O modelo do Filho? Ele que antes era o unigênito e agora virou o primogênito, ou seja, Ele é o primeiro da fila. Ele mostra como é o caminho, Ele mostra como é o padrão. Isso não é ilusão para você sair daqui frustrado, querido, ao contrário. Isso é consolo e graça por saber, meu Deus, eu tenho tudo que preciso. Agora eu sei, eu entendi o que o Senhor fez por mim, e agora eu posso corresponder com leveza, mesmo sabendo que não é fácil, mas é simples, porque eu já tenho um padrão, eu não preciso inventar mais nada. O padrão é Cristo, Ele é a revelação do próprio Pai. E o Evangelho se desdobra no caminho da eternidade, onde nós passaremos e nos tornaremos como Ele em todas as esferas do nosso ser. Fomos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na nossa alma e seremos também salvos no nosso corpo. A salvação não é estática, a salvação não é uma porta de entrada apenas. É como eu convidar você para entrar na minha casa e você ficar só na porta. Já disse isso aqui uma vez. E eu falo, rapaz, entra, senta no meu sofá. E você fica só contente de ter acessado a porta da minha casa e olhando lá para dentro. Mas você não entra, você não se assenta à mesa. E eu falo, rapaz, senta aqui comigo, vamos tomar um café, vamos ter comunhão. E você, não, eu estou satisfeito de entrar na porta. Tem gente que quando recebeu Jesus, que quando recebeu a salvação, está feliz pra caramba só porque foi salvo. E fica só na porta assim, olhando e vendo o reino de Deus passar. Não, querido, você não está entendendo que a salvação ela não é estática, ela é dinâmica, ela precisa crescer, ela precisa ser desenvolvida em todas as esferas do nosso ser. E eu falo para você que nós que já fomos salvos em Cristo Jesus, temos o selo da salvação no nosso espírito, amém? Fomos salvos no nível do Espírito, o Espírito Santo está dentro de mim, junto com o meu espírito humano, se tornando um só. Amém. No futuro seremos salvos na etapa da glorificação, quando o nosso corpo for transformado. Então, quando Deus olha para nós, o que Ele enxerga? Se já fomos salvos no espírito e seremos salvos no nível do corpo, o que Ele vê? Ele vê a nossa alma. E quando Ele vê a nossa alma, Ele vê as nossas vontades, a nossa mente e as nossas emoções. Se tu quer saber o que é batalha nesse nível, querido. É batalha no nível das emoções. Existem batalhas nos níveis espirituais, e nós estudamos isso, nós cremos nisso também. Mas eu digo para você que essas batalhas aí são responsabilidades de Deus. E Ele nos dá comandos e nos guia para que correspondamos a essas estratégias celestiais, para que coisas sejam detidas. Porque o reino das trevas permanece existindo e tendo autoridade dada e franqueada pelos nossos pecados. Amém? Mas eu quero dizer para você que batalha difícil é essa que está sobre a minha responsabilidade. Uma mente que se submeta à vontade de Deus, uma vontade que se submeta à vontade de Deus, e uma emoção que se submeta à vontade de Deus. Esse é o progresso da salvação. Essa é a etapa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Aleluia. E eu
creio numa graça capacitadora para que tudo isso seja revelado de forma leve. Aleluia. Queridos, eu quero falar para você sobre maturidade e imaturidade. Eu quero falar para você sobre o desenvolvimento dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram chamados pelo Pai, ouviram o chamado do Pai, deram uma resposta a esse chamado de amor e agora se tornaram filhos. Assim como o Filho de Deus veio ao mundo dar o exemplo do que é ser filho, nós agora copiamos esse modelo, copiamos esse protótipo e agora somos filhos de Deus. Porém, como filhos, precisamos crescer, precisamos amadurecer, e a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Durante muito tempo isso não foi ensinado, durante muito tempo isso não foi revelado, mas o Senhor, Ele tem dado graça à sua igreja, porque Ele tem desejo que a sua igreja cresça, para que ela seja relevante, para que ela seja profética, para que ela seja apostólica, para que ela seja pastoral, para que ela seja evangelista, para que ela seja educadora. Amém? Sim, amém? Para que ela seja ministerial, para que ela seja plena, para que ela seja a embaixada de Deus aqui na terra, aonde qualquer problema daquele país alguém vem aqui e resolve, que representa. Amém? Qualquer problema no que tange a dimensão espiritual, você não vai procurar a filosofia, você não vai procurar a psicologia, você não vai procurar a medicina, você vai procurar aqueles que são autoridades espirituais na terra. E quando eles procurarem, eles precisam encontrar você. Quando o mundo procurar Deus, eles precisam te achar, porque quando eles te acharem, eles vão encontrar Deus. Por isso a importância dos filhos crescerem. Aleluia! Hoje em dia a gente prega até muito, irmãos, uma visão triunfalista, uma visão de vitória, uma visão de que a gente vai ser cabeça e não vai ser cauda, de que nós não temos prejuízos na vida, e como se isso tudo fosse muito barato, como se isso tudo fosse muito fácil. Eu quero dizer para você que eu creio na vitória dos filhos de Deus, eu creio numa igreja triunfante, eu prego vitória sim, eu prego prosperidade, mas eu digo para você que eu prego que isso não é a qualquer custo, isso não é barato. A graça barata, ela não vale coisa alguma. Eu creio sim que Deus tem vitória para os seus filhos, de que a igreja é triunfante porque ela já foi constituída por Deus assim, mas eu creio que nós precisamos estar atentos, precisamos corresponder a esse chamado de amor. Eu creio que nós precisamos ter responsabilidade nisso, que os direitos e garantias da salvação, eles são obtidos por um processo, e esse processo é o processo da maturidade. Vai ficar claro para você daqui a pouco. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, 11, que quando eu era menino, eu falava como um menino. Então a minha linguagem me denuncia. E eu digo para você que a linguagem, ela denuncia muita coisa. Porque a minha linguagem denuncia também os meus comportamentos. E o meu comportamento denuncia, de fato, qual é a configuração que eu tenho dentro de mim. De fato, qual é o meu nível de propriedade sobre determinada coisa, o meu nível de consciência sobre tal coisa, o meu nível de percepção às coisas que estão ao meu redor. Uma criança, ela é facilmente identificada. Nós olhamos para uma criança, não precisa ter trabalho, a gente vê que a criança, tanto pela estatura, tanto pela linguagem, tanto pelo comportamento. Só que Paulo está falando aqui para crentes, para filhos, e ele está dizendo que alguns irmãos estavam tendo esse estereótipo. Eles ainda eram crianças espirituais. E se estamos falando de crianças espirituais, nós estamos falando de alguém que precisa passar pela fase de ser criança e se tornar algo superior, algo que é perfeito, a fase de maturidade. Toda criança, ela é por natureza egocêntrica. Ela é movida por seus desejos e suas necessidades. E acredite, isso é uma programação inata. Isso é bom, Deus criou para ser assim. É uma programação de sobrevivência. É aquilo que faz dentro dela. Ela precisa criar para si. Ainda é uma questão neurológica. Ela precisa criar ainda sinapses que serão formadas ao longo do seu convívio social, ao longo dos ensinamentos, ao longo das dores que ela vai passar, dos processos fisiológicos e tudo aquilo que ela precisa na sua vida cotidiana, comum. Ela vai passar por diversas situações onde ela vai forjando e moldando sua mente. O seu cérebro vai sendo modificado, ele vai aprendendo, ele vai abandonando algumas coisas e adquirindo outras. Esse é um processo de maturidade. E ela é assim, egocêntrica, egoísta, porque ela precisa, ela nasce zerada, ela é um papel em branco.
na verdade nem tão em branco assim, porque ela já herda cargas genéticas dos seus pais, mas eu não quero entrar muito nesse aspecto. O que eu quero dizer é que uma criança, ela é egoísta, porque ela precisa, durante um tempo, adquirir. Chega um momento da nossa vida humana que nós entramos num nível de socialização aonde aprendemos a dar. E isso é uma grandeza que o ser humano pode manifestar no seu crescimento, no aspecto social. E isso vai se representar na solidariedade, na cumplicidade, na empatia. Não é verdade? Por que muitos de nós, mesmo tendo uma idade elevada, ainda estamos tão egoístas? E ainda temos tantas dificuldades em dar, em oferecer, em sermos solidários? Simples. Ainda não amadurecemos nisso. Você ainda continua com a tua programação inata, aquilo que você nasceu. Existem muitos de nós que em muitas áreas da nossa vida ainda estamos patinando, repetindo ciclicamente programações, porque ainda não amadurecemos e crescemos. Falo isso no aspecto comportamental. Vou falar rapidamente sobre o aspecto espiritual, mas eu preciso que você entenda o exemplo da criança. Na perspectiva da biologia, por exemplo, entenda isso. É considerado um ser vivo, maduro, aquele que já tem capacidade de se reproduzir. E um critério que a gente pode medir o crescimento de alguém é a capacidade dele duplicar. Eu quero que você olhe ao seu redor nesse momento, faça um exercício mental e comece a pensar em quantas pessoas você tem influenciado com o seu comportamento. Pense nas pessoas que você tem influenciado, nas pessoas que você tem sido exemplo. E eu quero dizer para você, querido, é inevitável. Você é exemplo. E eu digo para você que às vezes você não está sendo um bom exemplo. E até isso é ser exemplo. E o Senhor conta conosco, porque como filhos, não tem como as minhas filhas não herdarem a minha genética. Porque elas são filhas. Isso que inclusive configura esse vínculo. Se nós fizermos um exame de DNA, nós vamos provar essas conexões. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos parecer com quem? Com o Pai. E o que espera que seja feito? Que nós possamos replicar o seu coração, replicar o seu comportamento. Aleluia. Eu lembro de um filho que não era maduro. Entenda bem, a maturidade ela tem um preço. É um preço alto, porque ela tem muito valor. Preço é aquilo que se paga. Valor é aquilo que se leva. Está fazendo sentido para você? Muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Alguém, por exemplo, que compra um smartphone da Apple, o iPhone. Por que as pessoas compram um iPhone? Por que elas pagam tão caro por um iPhone? Elas pagam um preço alto porque elas enxergaram um valor muito mais alto. Para algumas pessoas isso é de um valor inestimável. Elas contraem todas as outras necessidades de pagamentos para poder ir lá fazer, lança o iPhone 3000S tal, a pessoa já está fazendo economia para comprar. Por quê? Porque ela enxergou valor nisso. Ela paga o preço para levar o valor. A maturidade ela tem um preço a ser pago, mas só paga o preço da maturidade quem enxerga o valor da maturidade. Está fazendo sentido para você? Mesmo sendo preço alto, o custo da imaturidade é muito maior. Se você não pagar o preço para adquirir a maturidade, fique tranquilo, você já está pagando o custo da imaturidade há muito tempo. Porque filho foi feito para crescer. Filho foi feito para avançar. Coloque as fotos, por favor. Coloque a foto. As matérias ainda não. Eu quero mostrar uma foto para vocês entenderem isso. Olha só. Olha que coisa linda. Lindas, né? Eu sou apaixonado por essas princesas. São as minhas filhas, Sara e Sofia. Sofia tem 4 anos, Sara tem 7 anos. Isso aqui foi a foto recente que minha esposa tirou quando eu estava chegando do trabalho no Dia dos Pais. Teve uma festinha na escola. Você vê que a Sofia está com a minha blusa, com a minha gravatinha. E aí eu já cheguei do trabalho, estou ali ainda com o meu uniforme, sentei.
cabelo meio despenteado, estava dormindo no ônibus. Bom, aí o que acontece? Eu estava aí nesse ambiente e as minhas filhas me abraçaram. Eu registrei essa foto está linda, eu amo as minhas filhas. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Se daqui a 10 anos você me reencontrar e minhas filhas lindas, maravilhosas, tiverem desse mesmo tamanho, o que vocês vão pensar? Daqui a 15 anos vocês me reencontram e elas permanecem da mesma forma, lindas do jeito que são. Elas vão deixar de ser lindas? Não. Mas o que você vai pensar? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa disfuncional. Tem alguma coisa que está anormal nessa história. Quem já está entendendo o que eu vou falar? Eu nem preciso falar, na verdade. Querido, você foi feito para crescer. Embora eu as ame. Imagina agora Deus falando para você. Embora eu queira o melhor para elas e as admire, e as beije, faça carinhos, faça mimos, elas precisam crescer. Elas precisam desenvolver. Elas precisam amadurecer. Porque se isso não acontecer, é disfunção. E disfunção é resultado de pecado. O pecado criou uma catástrofe no mundo. O pecado criou uma divisão entre o homem e Deus. Se não há crescimento, é disfunção. E disfunção está relacionado com um reino que não é o reino do Pai Celestial, aonde toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Mas pastor Leandro, eu não sei como resolver algumas coisas. Eu não sei como fazer determinadas outras coisas. É muito difícil para mim. Eu sei que não é fácil, mas tem graça disponível. O Espírito Santo já está liberado para nós. A igreja está aqui. Você pode se aconselhar com pessoas mais experientes. Você tem a palavra para renovar a tua mente e alterar os teus comportamentos, para que você possa exibir o Cristo que você recebeu, quando o Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que dá sentido ao Emanuel, o Emanuel, Deus conosco, Ele está presente dentro de nós. Eu quero dizer para você uma coisa: se existem problemas que você tem a opção de resolver, é porque eles não começaram em Deus. Eles começaram em você. Porque aquilo que começa em Deus só pode fechar com Ele. Se está na tua mão resolver, querido, vai caçar como é que esse negócio começou. Volta lá atrás, para um pouco, porque começou contigo esse negócio. Pastor, mas foi alguém que alguma coisa que aconteceu, foram coisas que fizeram contra mim. Não importa quem seja o culpado, você é responsável por como você reage. Você está entendendo isso, meu querido? A palavra é para crescimento, amém? Você ainda me ama? Aleluia. É para você crescer. É melhor você dar importância para isso. É melhor você cuidar do que é importante. Se você não gastar tempo agora com o que é importante, você vai gastar tempo com aquilo que é urgente. Porque as coisas vão urgir. E quando tudo é urgente, nada mais é urgente. Aí o caos se implementa. Vamos cuidar agora do que é importante, amém? O Senhor está nos dando graça para isso, meu Deus. Vocês estão olhando para mim com uma cara que eu estou ficando com medo. Meu Deus, aleluia. Oh Senhor Jesus, quando Jesus apresenta a parábola do filho pródigo, ele está apresentando um tipo de comportamento de filho imaturo. Ele decide a hora que é para viver do jeito que ele quiser viver. Ele vai requerer o que ele acha que tem direito, e ele vai gastar isso irresponsavelmente. Sabe o que significa pródigo? Pródigo não significa aquele filho que sai e volta. Não. Pródigo significa gastador, irresponsável, dissoluto. Isso que significa pródigo. De repente você pensou que foi aquele que ia e voltava, não é? Mas não. Pródigo é o irresponsável, que gastou o que não era dele, que irresponsavelmente torrou o que ele não derramou um suor para obter. Isso é o pródigo. Exemplo de filho imaturo. É filho, mas é imaturo. Herança representa receber do suor de alguém que não foi você. Ele gasta tudo de forma dissoluta. Ele decompõe.
ele desfaz, ele deprava de forma devassa. Eu quero dizer para você uma coisa que deve arder no teu coração como ardeu no meu. Enquanto nós não experimentarmos e pagarmos o preço da maturidade, nós podemos torrar a herança que nos foi dada. Tudo que Cristo conquistou na cruz por nós é direito nosso, é nossa herança, já está sobre nós. Mas de forma irresponsável, nós podemos dissolver e decompor, desfazer. Não! Muitos de nós já estão convertidos ao Evangelho há 10, 20 anos. Mas e aí? Quanto dessa jornada você cresceu? O tempo de conversão não representa o tempo de maturação. Eu quero te ajudar nisso. Mas entenda, querido, não gaste aquilo que Jesus conquistou na cruz por você de qualquer jeito. É dessa maneira que a infantilidade ela pode afetar a sua vida. E eu quero te ajudar nessa noite. A herança desse pai, ela deveria ser recebida quando o pai estivesse morto. No momento que o filho pródigo, ele exige do pai essa herança, ele está dizendo para o pai: eu quero que você morra. Esse é o recado que ele dá. Mas eu louvo ao Senhor, porque na nova aliança na nova aliança é diferente. Para receber a herança do pai, o pai teria que estar morto. Na nova aliança, o pai não morre, porque o pai é Deus. Deus não tem netos. Deus não tem netos, todos são filhos de Deus. O pai não vai morrer, então quem tem que morrer é quem? Se você não entendeu, eu repito. Na nova aliança, querido, o nosso pai está lá em cima, é o pai das luzes. Ele não morre, é Deus imutável. Cristo veio mostrar quem tem que morrer. Quem tem que morrer sou eu e você. Porque quem não morrer não sobe. Para ter glória tem que ter fogo. Para ter fogo tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter morte. E Cristo deu o exemplo que eu devo morrer para ressuscitar. Só experimenta passar pela ressurreição quem primeiro passou pela morte. E Cristo fez esse caminho primeiro. Quem disse que eu não tenho que passar? Eu preciso levar a minha cruz todos os dias e segui-lo nesse caminho de morte, para experimentar o que é vida e ressurreição. Isso começa a trabalhar a esfera da minha alma. A melhor forma de trabalhar mente, vontade e emoção, que é o foco de Deus para o momento atual, é morrendo para as minhas vontades, morrendo para as minhas emoções e morrendo para a minha mente. Porque agora eu vou ter a mente de Cristo, eu vou ter emoções curadas para poder curar outros, e a minha vontade agora é submissa à vontade do Espírito. É a mensagem da cruz. E quem quiser, a proposta é essa, quem quiser experimentar essa realidade poderosa, siga-me, tome a sua cruz e venha. Aleluia. Lidar com as questões do jeito que você bem entende pode te levar para a miséria, querido. Miséria não é uma condição financeira, é um estado de espírito emocional, aonde você chega ao fundo do poço e não enxerga mais saída. Mas um conselho eu dou para você: se você hoje nessa noite aqui estiver se sentindo na situação mais decadente que você já experimentou, se você se sente no fundo do poço, eu quero dizer para você que no fundo do poço só tem um lugar para olhar: para cima. Olhe para o alto e enxergue o Pai estendendo suas mãos para você, e Ele está te resgatando dessa condição e dessa mente pequena. Ele está dizendo assim: filho, cresce, 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 porque você já está demorando muito nessa etapa. Essa fase aí você tem que passar. Oh, como assim? Como assim, filho? Se doendo ainda por isso? Quantas vezes você ainda vai precisar sofrer a mesma coisa para se aprender que nesse mundo você vai ter aflição? Filho, quantas vezes você vai ter que passar pela mesma situação? Não que o pai está proporcionando isso, mas é que você se coloca em condições em que ciclos voltam a operar sobre você. E eu digo para você uma coisa: coisas boas acontecem com pessoas boas, mas coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Inclusive, eu convido você a participar da escola bíblica dominical, porque nós estamos falando sobre isso, os conflitos da vida. Primeira aula falando sobre o sentido da vida. Eu demorei 3 aulas para tentar começar esse assunto. Os meus alunos aqui sabem do que eu estou falando, amém? Hoje falamos sobre a origem dos conflitos na vida de um ser humano. Você quer saber sobre isso?
Rapaz, nem os filósofos sabem explicar, mas a Bíblia nos dá vários caminhos. Então vem para a aula da Escola Bíblica Dominical às 9 da manhã no próximo domingo, amém? Já fiz o meu merchan, estou voltando para a palavra. Isso é para edificação de todos vocês, amém, queridos? Jesus Cristo morreu na cruz para aniquilar de vez a miséria, a morte e a enfermidade. Porém, a imaturidade nos faz viver uma vida da qual já fomos tirados, porque continuamos estando lá com os nossos próprios pés, uma vez que nossas vontades ainda não foram transformadas. Em João 3, Jesus fala com Nicodemos, e isso é um aprendizado muito interessante. Ele fala com Nicodemos, Nicodemos vai lá de noite, ele vai lá meio que escondido, né? Porque ele era uma autoridade, ele era um notório professor da escola rabínica, ele sabia muito do que ele estava falando, e ele vai lá falar para Jesus porque ele estava com várias pulgas atrás da orelha. E aí ele vai para falar com Jesus sobre esse caminho de salvação, né? E aí quando Jesus responde para ele, quem aqui de repente já leu João 3 e vê o papo de Jesus com Nicodemos, parece que Nicodemos é um cara meio bobo, que não entende o que Jesus está falando, mas na verdade não é isso não, eles estão fazendo um jogo ali. Aquele cara ali é uma autoridade. Ele entende, os judeus eles ensinam muito por midraxes, por histórias, por contos, por fábulas. Eles criam enredos e alegorias para ensinar. Então ele vai reagindo a Jesus na medida do que Jesus ensina. Como posso eu, depois de homem crescido, entrar no ventre da minha mãe? Ele responde a Jesus na medida do que Jesus traz. E aí eles vão confabulando até chegar um momento que Jesus dá o checkmate. E Jesus explica para ele o que é nascer da água e do Espírito. Querido, Jesus explica que o nascimento ele vem pelo Espírito, diga Espírito. A Bíblia diz lá em João 1,12 que deu-lhes o poder para serem feitos de Deus, todos quanto receberam, amém? É pelo Espírito. Efésios 2, 8, 10 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que Ele fez por nós, não algo que eu mereço para ser salvo, amém? Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Ou seja, além de ser salvo, Ele já preparou de antemão obras, Ele preparou um caminho para que eu pratique. Então Ele tem uma expectativa acerca daquilo que Ele já introduziu dentro de mim, amém? Perceba que a salvação não é estática, porém a gente vê que é uma obra do Senhor, obra pelo Espírito. Agora eu quero dizer para você que lá em Mateus 5,43 tem um texto intrigante. Ouça isso. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Opa, calma aí. Jesus acabou de falar que a salvação é um dom de Deus, não vem por obras. E Ele está dizendo agora para os seus discípulos que para que eu seja considerado filhos de Deus, eu preciso de um nível de comportamento, de uma elevação moral a ponto de perdoar inimigos. Então Jesus está dizendo que existem pré-requisitos para que a salvação de fato aconteça. Será que a teologia de Jesus está meio contraditória? Não, querido, fique tranquilo. Eu vou até dar uma dica para você. Se você estiver enxergando textos na Bíblia que parecem se contrapor, pode acreditar que boa parte disso está relacionado à tradução para o nosso idioma. O idioma, querido, é um desafio. Passou de um idioma para o outro, muda tudo que você possa imaginar, porque o idioma é vivo, a língua é viva, ela reflete a cultura de um povo, e cada cultura ela reage conforme a sua geografia, conforme seus costumes, conforme seus valores. Então é muito difícil, o trabalho de tradução é extremamente complicado. Não é pegar uma palavra no aspecto só gramatical e transpor. Isso não faz sentido, não funciona. Existem expressões idiomáticas, por exemplo, existem frases no Nordeste que se fala que no Rio de Janeiro ninguém entende. Não é porque não entendeu a pronúncia, é porque não entendeu o sentido. O sentido só faz significado de fato para quem está lá e sabe do que se trata. Então, muitas coisas estarão relacionadas a isso. Pode ficar tranquilo que Jesus não está contraditório com a sua teologia, não. Ele só está dizendo que são filhos diferentes que ele está falando. Aqui ele está falando de um tipo de filho que tem capacidade de perdoar inimigos. Ele está falando do filho maduro. O texto no grego ajuda a gente a compreender isso melhor. Amém? Aleluia. Romanos 8, abra sua Bíblia aí rapidamente. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai, a compreender esse mistério tão maravilhoso.
Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. A Bíblia está dizendo nesse versículo que os filhos que são guiados são filhos de Deus, amém? Está na sua Bíblia isso? Sim ou não? Amém. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é um termo lindo, é um termo como se a balbuciar. Sabe quando aquele filho pequeno que ainda não sabe falar, ele esboça a palavra papai? Pai. Só que aí tu não sabe se ele está falando papai ou se ele está falando papá, de comida, entendeu? Eu acho que é de comida, porque a fome é grande. Lembra daquela questão do egocentrismo que já nasce com a criança, programação inata de sobrevivência? Então, ele quer comer. As minhas filhas já estão com 4, 7 anos, só pensam em comer. Então deve ser primeiro ele está falando papá de comida, não papai. Mas aí a gente que é pai bobo, né? Ah, falou papai, falou primeiro que a mamãe. Que nada, pai tá falando de comida, é papá. Brincadeira aos pais aí, eu também sou bobo desse jeito. E elas falavam papá também, e eu ficava lá me acabando. Ah, falou papai. Esse balbuciar é o Abba Pai. Abba Pai é essa terminologia que designa esse balbuciar de uma criança recém-nascida. Papai, papá. Por isso que é traduzido como paizinho. Entende? Faz sentido para você? Então ele está dizendo de um filho que acabou de nascer. Um filho recém-nascido. Vamos começar a perceber os tipos de filhos existentes nesse texto. O seu português vai trazer tudo como filho, mas eu vou te ajudar a compreender de forma mais profunda, amém? Olha o 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E se nós somos filhos de Deus, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, para por aí. Querido, aparentemente o texto está falando de um filho só, tudo filho. Mas eu preciso te esclarecer que não. O versículo 15 fala do Abba Pai, esse filho nascido. O versículo 16 fala também do filho que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que é filho de Deus, filho nascido de Deus. Esse termo filho no versículo 16 é o termo teknon, que representa filho nascido, recém-nascido, filho criança. Podemos substituir por criança, filho recém-nascido de Deus. Então vamos ler dentro dessa perspectiva no 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos recém-nascidos de Deus, porque nascemos de novo, amém? E agora temos uma jornada pela frente. Mas o versículo 14, ele está relacionado com uma outra proposta. Ele fala de um filho mais crescido, de um filho maduro. Ele está falando inclusive de um outro termo, que no grego é o termo ruiós, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então ele está dizendo que os filhos maduros é que são guiados pelo Espírito de Deus. O filho recém-nascido ainda não consegue ser guiado pelo Espírito de Deus. Então Jesus, quando está falando sobre o filho que perdoa o inimigo, ele está falando de um filho amadurecido. E que tipo de filho Deus espera que sejamos? Filhos recém-nascidos ou filhos maduros que agora podem ser guiados pelo Espírito? Filhos maduros, até porque o filho recém-nascido, ele é guiado pelos seus próprios instintos, ele é guiado pelas suas próprias programações inatas, como eu disse, e ele vai crescendo neurologicamente, ele vai desenvolvendo, fisiologicamente ele vai desenvolvendo, e ele vai crescendo de uma maneira absurda. Pensa bem, olha, um exemplo, por exemplo, ótimo. Quando uma criança consegue amarrar um sapato, ela está exercitando a coordenação motora fina, ela está inclusive num nível de desenvolvimento neurológico incrível. Amarrar sapato é coisa de criança normal, mas existem problemas no desenvolvimento que não permitem que uma criança amarre o seu próprio sapato. Isso representa um nível de maturação neurológica incrível. Quando a criança, por exemplo, consegue amarrar o seu próprio sapato, quando ela consegue pegar na colher e levar a comida até a sua própria boca. Isso representa um nível de crescimento no aspecto neurológico incrível. Coisa linda, não é verdade? Precisamos crescer. Você vai entender porque eu falei isso daqui a pouco. Aguarde as cenas do próximo capítulo. Entenda uma coisa, querido. Deus espera que sejamos filhos crescidos e amadurecidos para poder representá-lo. Sim, amém. Porque é esse filho maduro que vai poder desdobrar o que acontece no 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por quê? Porque a ardente expectação da criação
e espera pela manifestação dos filhos. Que filho é esse aí na tua Bíblia? Tecnon ou ruióis? Ruióis. Dos filhos maduros de Deus. A manifestação da criação é a seguinte: filhos maduros apareçam. Aonde estão os filhos de Deus? Sabe por quê? Porque o filho crescido, ele pode representar o pai. Lá em Gálatas 4, diz que enquanto o filho é menor, ele é semelhante a um escravo, porque mesmo tendo direito a tudo, não pode reinar sobre nada, porque ainda não exerceu as suas capacidades. Tem que crescer. Não adianta só ser filho, não adianta só entrar pela porta da salvação. O capítulo da graça é incrível, é maravilhoso, é tudo que Deus fez por nós. O capítulo do reino é aquilo que a gente vai começar a fazer por ele. Esse é o evangelho do reino, querido. Você não pode estacionar nessa etapa da graça. A graça, inclusive, ela é salvadora e capacitadora para você viver o reino. E o reino vai definir qual será a tua posição na eternidade. Amém? Oh, Senhor Jesus. Você quer entender isso na prática? Léo, pode colocar as primeiras imagens, por favor. Eu trouxe alguns dados para vocês entenderem o que é filho maduro e o que é filho imaturo. E nós vamos analisar isso conforme informações dadas da própria nação brasileira. Isso vai ficar muito claro para você. Site G1. Número de evangélicos aumenta 61% em 10 anos. Aleluia! Glória a Deus! Olha, diz aqui que esse foi o resultado do último censo. Um número incrível de cristãos aumentando e se tornando evangélicos. E agora nós somos aí um fenômeno de crescimento estatístico no Brasil. Incrível! Pode passar a próxima. Olha só, gente, site Guia-me. Brasil terá maioria evangélica em 2020. Estamos em que ano? 2019. Essa estatística é uma probabilidade que vai aumentando conforme uma curva e traz a projeção que em 2020 teremos a maioria evangélica no Brasil. Isso é bom ou não é? Aleluia. Tem gente que não está respondendo porque já está ficando com medo do que eu vou falar, não é verdade? Já está percebendo um pouco de acidez da minha ironia. Vai, pode passar o próximo. Olha só. Em 10 anos o Brasil será a maioria evangélica, calcula o IBGE. Isso é baseado com um doutor, um PhD em estatística no IBGE. Um dado recente mostrando essa projeção, já tirando 2020, passando para 2028, 2030, esses dados sendo, esses valores sendo alcançados. Isso é um fenômeno de crescimento. Mas agora eu quero te mostrar outras estatísticas reais. Pode passar. IBGE. Divórcios sobem, casamentos caem e brasileiro tem menos filhos. Essa informação é de 2017. O número reduziu de casamentos e o número de divórcio aumentou. Estatística brasileira. E o número de evangélicos aumentando. Pode passar a próxima. Suicídio cai no mundo, mas cresce em até 24% entre adolescentes no Brasil. Qual é essa fonte mesmo? É da Veja? Mas tudo bem. São sites oficiais com referências para que você entenda que aqui nós não estamos brincando. Essa informação é de março de 2019. UOL, site UOL. Suicídio cai no mundo, mas no Brasil cresce. E o número de evangélicos crescendo. Tem alguma coisa errada que não está certa. Ei! Eu espero que esteja começando a fazer sentido para você o que eu estou falando sobre filhos maduros e imaturos. Que tipo de filhos são esses que estão nascendo no Brasil? A Bíblia diz que a criação anseia ardentemente pelos filhos. Mas que filhos são esses? Que filhos são esses? Próximo. Atlas da Violência 2019. Isso 2019. Número de mortos por armas de fogo cresce 6,8 e atinge patamar inédito. No Rio de Janeiro, inclusive, teve um crescimento estrondoso de 9,8. Informação desse ano. Eu espero que faça sentido para você uma coisa. Não basta ser filho, tem que crescer. O Brasil só vai experimentar avivamento quando os filhos maduros se manifestarem no mundo. O Brasil só vai experimentar
faixa de violência quando os filhos maduros aparecerem. O Brasil só vai experimentar casamento crescendo, suicídio diminuindo, divórcio acabando, quando os filhos maduros aparecerem e se revelarem. Onde estão os filhos maduros de Deus? De repente isso responde para você, porque essas estatísticas são contraditórias. Quantos de nós já perguntamos isso uma vez? Gente, mas o censo está mostrando que está crescendo, é igreja para lá e para cá. E aí? E aí? O que isso está mudando na sociedade? Avivamento, ele não deve parar apenas dentro das nossas quatro paredes. Ele inevitavelmente vai gerar uma reforma no ambiente externo. Avivamento está ligado à reforma. A reforma é um reflexo na sociedade, em todos os pilares de influência da sociedade, porque o poder de Deus, ele modifica estruturas. E onde estão esses filhos que podem representar os negócios do pai? O filho maduro, ele é aquele que pode exercer governo sobre a herança. Significa que você, como filho de Deus, aonde você estiver, você estará lá representando o pai desses negócios. Se você é alguém influente na política, olha, querido, eu vou dizer para você, você vai fazer a diferença lá e vai representar os negócios de Deus lá, porque Deus tem interesse na política. Se você trabalha com arte, você representará a restauração da arte para Deus, porque Ele tem interesse na arte. Se você trabalha com a educação, você vai representar Deus lá, os interesses do Pai lá, porque Ele tem total interesse na educação dos seus filhos. Ele precisa de filhos maduros, porque um filho imaturo, ele ainda não pode representar o Pai. Ele ainda não pode ser enviado pelo Pai. Irmão, eu quero que isso te incomode. Você tem que se contorcer na sua cadeira, falar, rapaz, onde é que eu estou? Sou maduro ou sou imaturo? Essa história, eu quero que você comece a se perturbar. Como é que eu estou nessa história? Oh, meu Deus, me ajuda. Ilumina meu interior, ilumina minha mente, aonde eu não amadureci ainda, porque nós precisamos crescer. O mundo precisa olhar para nós e encontrar Deus, não ao nosso próprio ego, não a nossa própria vaidade, não a nossa própria imagem. Afinal de contas, nós queremos tornar notório que nome? O meu nome, a minha trajetória, a minha imagem. Ei, meu Deus, será que eu esqueci que eu nasci de novo? E agora não vivo mais eu, mas uma genética vive em mim. E essa genética não se pode conter. A Bíblia fala que nós não podemos extinguir o Espírito. E isso é muito mais delicado do que se pensa. Se você não permite que o Espírito se manifeste, se você não permite que o Espírito transforme, forge em você a imagem do Filho de Deus, você está extinguindo o Espírito. Que imagem você está gerando para o mundo? Que imagem você está comunicando para o mundo? Ei, não seja um anátema. Oh, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero te ajudar agora. Eu preciso finalizar, irmãos. E eu quero te ajudar a transicionar. Porque eu falei para você, eu expus o problema, eu te trouxe aqui várias questões. Você agora está pensando. Alguns de vocês agora já não estão mais com aquela cara brava comigo. Agora vocês já estão ficando agora. Vocês aqui agora ficaram com medo. Alguns estão assim na cadeira. Eu quero te ajudar a sair dessa agora. Eu quero te ajudar a transicionar. Porque eu te apresentei uma situação e eu ainda não te dei as ferramentas para que você possa passar de filho imaturo para filho maduro, amém? Eu preciso te oferecer as ferramentas bíblicas para tal. Quantos querem receber isso? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda uma palavra de uma maneira muito especial. A primeira forma como você pode transicionar de fase para sair de filho imaturo para a fase de filho maduro é pela alimentação, pela comida. É assim que uma criança se desenvolve, ela precisa constantemente de alimentação. Quando ela nasce, ela está primeiro grudada aqui no seio da mãe, e ela recebe ali o colostro, que é um alimento riquíssimo em nutrientes, é uma bomba, é um anabolizante. A criança ela já recebe ali riquezas de vitaminas, de proteínas, carboidratos, gorduras. A mãe fornece um alimento preciosíssimo, que não tem
complemento aí no mercado que dê conta. É fundamental uma amamentação, porque é um milagre da vida. Deus está fornecendo tudo que aquela criança precisa por meio da amamentação. Amém? Olha como é que funciona esse negócio. Lá em Hebreus 5:12, o escritor do Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz uma bronca. Olha o que ele está dizendo. Porque devendo vocês já serem mestres pelo tempo, olha isso, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e de não alimento sólido. Ele está dizendo para filhos que eram, já pelo tempo, devendo ter estatura de mestre, ainda estavam se alimentando de leite, disfunção. E olha o que ele diz: qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado, palavra-chave, ainda não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Queridos, nós geralmente olhamos para essa palavra do leite, do alimento sólido, e a gente pensa assim: a palavra leite é quando o pastor chega aqui para pregar João 3,16, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, e ele faz aquela palavra rapidinha, não aprofunda muito o negócio, fala superficialmente aquilo que todo mundo já sabe, e aí alguém vai aqui, ora pelas pessoas, as pessoas aceitam a Jesus, palavrazinha, leitinho, hoje foi leitinho, não é verdade? Aí quando vem um pastor que falou um negócio meio difícil, fala uma palavra meio embolada, falou um negócio assim, vai lá no grego, no hebraico, traz um negócio, rapaz, isso aí é uma feijoada, com alimento sólido. A gente costuma falar assim, sim ou não? Levanta a mão, eu sei que pensa, eu sei. Não tem problema não, irmão. Eu não estou dizendo que está errado pensar assim. Eu quero só aprofundar o nível da conversa. O leite, nesse contexto, não está falando de leite de vaca, como a gente tem aqui na nossa cultura. Está falando do leite materno. Esse menino que ele diz ali, porque esse que ainda bebe leite é menino, ele está falando de lactante. Ainda precisa de leite materno. Ele está falando de um filho que precisa que a sua mãe pegue ele, coloque junto ao seu seio, pegue o seio, posicione na boquinha dele, ele só precisa engolir. É o filho que não tem autonomia alguma, ele só precisa sugar e engolir. Esse é o trabalho que ele tem para se alimentar. O alimento sólido já fala de uma outra fase de alimentação. O alimento sólido fala, lembra das funções que eu disse, da coordenação motora fina? Da criança que já tem um nível de crescimento e amadurecimento neurológico, quando ela consegue pegar a comida, por exemplo, e levar na sua própria boca. Aqui nós estamos falando de alguém que já consegue para si mesmo prover alimentação. Eu estou dizendo para você, querido, que você vai começar a crescer quando você começar a caçar, a processar, a desenvolver alimento para você mesmo. Eu digo para você, essa palavra que eu estou dando para você, eu não sei como é que você está considerando ela, um leitinho ou uma palavra sólida, conforme a mentalidade que você tinha sobre isso. Mas eu digo para você, que se você só ficar recebendo isso na boquinha, é leite. Sabe quando vai ser alimento sólido? Quando você, na sua casa, reservar o seu horário e começar a buscar na palavra, processando por conta própria esse alimento. Vai começar por conta própria a buscar no Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Revela, me ensina. Tu é meu Pai. Entre eu e o Senhor não tem mais intermediário. Me revela a tua palavra. Abre as escrituras espirituais para mim. Aí quando você abrir a Bíblia, ele revela as escrituras. Aí é alimento sólido, quando você mesmo processa esse alimento. Quando você começa a ser responsável pelo alimento que te chega. Pelo alimento que te supre. Então filhos maduros são aqueles que processam seus alimentos. Não ficam dependendo o tempo todo de pessoas que venham sobre eles. Oh meu Deus. Está fazendo sentido para você, querido? Rapaz, eu amo ouvir ministração, eu ouço direto. Eu sou abençoado por vários ministros no Brasil. Amo ouvir a palavra do meu pastor, dos pastores que sobem aqui. Temos que receber essa mentoria, essa palavra de direcionamento para as nossas vidas. Meu querido, mas eu preciso, na minha segunda-feira, na minha terça-feira, na minha quarta-feira, separar o meu momento para poder preparar a minha refeição. Para poder preparar o meu alimento. Para poder
processar aquele alimento, e ali eu consigo obter do Senhor nutrientes para a minha vida. Enquanto você não se tornar autorresponsável, você continuará sendo dependente, e você não amadurece, você não cresce. Alimento sólido não é mais para menino, é para quem é perfeito, é para quem é experimentado. E olha o que diz a palavra do Senhor, que o alimento sólido é para os perfeitos, aos quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados. Eles passam a adquirir discernimento. Esse exercitado é um termo incrível, é um termo maravilhoso que vai te ajudar a compreender. É um termo gunzazo, que significa soldado preparado ou atleta pronto. Significa um atleta que está preparado para uma maratona. Significa que ele exercitou suas faculdades. Significa que ele experimentou todos os seus níveis. Ele conseguiu se preparar para uma batalha, ou ele se preparou para uma competição. Significa que ele está pronto. Querido, eu quero dizer para você que você se tornará maduro quando você começar a exercitar o teu espírito. Quando você começar a exercitar a palavra, quando você não depender mais que alguém te alimente. E embora isso seja importante, nós vamos continuar te alimentando, vamos te dar os subsídios, mas querido, comece a ser responsável pela tua alimentação, porque aqui nós não somos intermediários entre você e Deus. Nós estamos aqui te esticando para que você seja como um de nós, e que você atue na sua esfera de ação, que você atue na sua montanha, que você atue na sua área. Seja onde for, você vai onde eu não vou. Você tem uma montanha específica, você tem uma área de influência específica, eu não posso ir lá, mas você vai, e você vai representar o mesmo Deus que eu sirvo. Cresce! O alimento é fundamental. Está fazendo sentido para você? Paulo disse isso lá para a igreja de Coríntios. Ele diz o seguinte: Coríntios, vocês são a igreja mais bombada lá com os dons. Vocês manifestam todos os dons. O catálogo dos dons está na carta à igreja de Coríntios, onde Paulo explica. Paulo até tem que explicar o negócio, porque era tanto dom, que Paulo teve que explicar como é que funcionava, a ordem para essas coisas acontecerem. Mas Paulo começa dizendo o seguinte: pois é, no meio de tudo isso, eu tenho que falar com vocês ainda com leite, porque vocês não vão conseguir entender, porque vocês ainda são carnais. 1 Coríntios 3, versículo 1, ele diz: irmãos, eu não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Mesmo tendo dons, sabe o que caracteriza um filho de Deus? Não é a evidência de dons, é a evidência de fruto. Às vezes você tem muito barulho, mas você tem pouca consistência. Tem muita gente brigando nas redes sociais para ter audiência, mas não tem consistência. Tem muita gente aí com 5 milhões de seguidores, influenciando gerações, mas é vazio. O que caracteriza um filho maduro é o que ele tem. Filhos de Deus maduros são aqueles que exercitaram seu espírito a ponto de manifestarem o fruto do espírito, com suas virtudes: mansidão, paz, longanimidade, bondade. Aleluia. Aleluia. Quantos precisam desses atributos? Querido, isso vai ajudar você nas suas reações. De repente você é uma pessoa altiva, intempestiva, você não sabe lidar com os problemas. Você precisa de fruto do Espírito, você precisa de mais paciência, você precisa de amor, você precisa de fé, você precisa crescer. Aleluia. Eu já estou terminando. Eu tenho que abandonar a palavra, igual o pastor hoje de manhã, pregando Efésios. Duvido conseguir terminar. Teve que abandonar a palavra. É isso aí mesmo, irmão. É até onde o Senhor nos permite ir. Estou finalizando já. Oh, Jesus. É a segunda forma, e assim eu encerro. Pela alimentação, diga, pela alimentação, um filho se torna maduro, ele cresce espiritualmente. E pelo segundo, pelos sofrimentos. Pelos sofrimentos, é isso que você ouviu. Eu sei que não é tão gostoso de ouvir, mas os sofrimentos são essenciais. Sabe por que eles são essenciais? Porque a nossa alma, ela aprendeu a ser indomável. Isso é um segredo. Isso aconteceu no Éden, quando o homem pecou contra Deus. Ele precisou desenvolver uma autossuficiência, porque ele não tinha mais a fonte da vida. Então ele criou em si mesmo fontes. Quando eu vejo lá os filhos de Caim produzindo instrumentos de música, quando vejo criando tendas e ferramentas de trabalho, ele está produzindo os atributos de autossuficiência pela ausência de Deus. A alma humana sem Deus, ela promove para si recursos de sobrevivência.
Os sofrimentos são fundamentais para quebrarem essas resistências e fazer o homem voltar para Deus. Ô alma difícil, hein? Ô almazinha difícil é nossa, hein? O sofrimento é fundamental. Tinha que ser assim? Irmão, não tinha não, mas a nossa alma é difícil. Vai ter que ser assim. Esse sofrimento vai chegar, fique tranquilo que ele vai chegar na sua vida. Não estou profetizando não, eu estou constatando. Você só precisa estar pronto para o dia mau. E a forma como você vai reagir vai mostrar o nível da maturidade que você tem. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 1, 6, 9 é um versículo áureo sobre o sofrimento e sobre a revelação de como ele é importante para nós. Nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, vocês devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo. Ela é genuína, resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora. Creem nele e exultam com glória indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o fim da vossa fé, o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Olha a importância do sofrimento. Ela vai visar a salvação das nossas almas. Mas aqui ele já está falando para crentes, para filhos que já foram salvos, eu sei, mas ele está falando da salvação de uma etapa posterior, a salvação das nossas almas, mente, vontade, emoção, sendo submetida ao poder do Espírito, à lavagem do Espírito, a total restauração, para que ele possa ser Deus na vida de alguém. O sofrimento é fundamental nesse processo, ouça isso. 1 Romanos 5, 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. 10, 37 de Hebreus: pois em breve, muito em breve, aquele que virá não demorará. Eu cortei o restante do versículo que falava sobre o sofrimento, mas tudo bem. Tiago 1, 2 diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 Pedro 5, 10 diz: o Deus de toda graça os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo. Depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhe dará força para que vocês possam se colocar firmes sobre os alicerces. Irmãos, o sofrimento ele tem um poder espiritual. Eu não estou aqui pregando derrotismo, ao contrário, eu sou daqueles que creem na vitória do Senhor, mas eu creio que a vitória ela primeiro passa por uma luta. E nós precisamos estar posicionados e entendendo o processo. Esse processo na sua vida, você tem que passar por ele para ser aprovado. Se você não ser aprovado, querido, se você não for aprovado, você vai passar por ele quantas vezes? E entenda o seguinte: o chefão da próxima fase é mais difícil. Sabe, quem joga videogame sabe como é que esse negócio, você às vezes demora dias, semanas para poder passar numa fase. Rapaz, você luta, você lê a revista de como é que joga, faz os comandos secretos lá para conseguir passar, aí você consegue matar o chefão. Aí você fala: uau, finalmente eu consegui. Fique tranquilo que o chefão da próxima fase é mais difícil. Mas nós estamos entendendo que esse crescimento, ele tem um preço. E essa transformação, ela passa por situações que irão experimentar esses atributos desenvolvidos em mim. E eu preciso ser aprovado por Deus. Fique de pé nesse momento.